3 gols do Gabigol, que voltou com tudo, e o Renato Gaúcho, que quando treinava o Grêmio sofria de 5-0, agora aplicou um 5-0 bonito, hein? Mudou os ares. Lembrou? Gabriel estreou na competição depois de defender a seleção na Copa América. E não só queria marcar, como foi quem abriu o placar em Salvador. E teve uma noite inspirada. O primeiro foi de pênalti. É um jogador de seleção brasileira. Então a importância dele é muito grande, que eu vou cobrar sempre dele, pela qualidade dele, ele precisa nos ajudar sempre, em todos os jogos. E falando em estreia, se a impressão do Renato Gaúcho deixou o torcedor desconfiado na Libertadores, agora deve ter mudado depois do Brasileirão. Foi um jogo bastante movimentado desde o início, mas um primeiro tempo muito ruim para o Bahia. Só o Flamengo jogou. O Flamengo nos empurrou para trás, com a descida do Arão e do Diego para receber a bola no pé e com o Everton Ribeiro flutuando entre as nossas linhas. Essa para mim foi a maior deficiência nossa, o que nos fez ter que correr muito para trás. Gabigol estava mesmo com saudade de fazer gol com a camisa do Mengão. Olha ele aí de novo. Depois de um bolão de Arrascaeta para a Isla, o goleador pegou de primeira, de trivela, e marcou o segundo dele na partida. Primeiro tempo, 2-0 em Pituaçu. Mas além da falta de atitude do tricolor, o time encontrou no meio do caminho Gabigol, que depois de 45 dias voltou com muita vontade de balançar a rede. Olha ele aí de novo no segundo tempo. Gabigol estava afiado e marcou o terceiro em cima do Bahia. Hoje a equipe teve uma grande atuação, inclusive a do Gabriel, fazendo 3 gols, ele nos ajudou bastante. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então, a resposta tem sido sempre a mesma. Ele ainda não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele, você é um grande jogador a nível de seleção brasileira, mas se você ver logo o meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Com o resultado, o Flamengo foi a 18 pontos e entrou no G6 do Brasileirão, com 2 jogos a menos. Já o Bahia, estacionado nos 17, acumulou a segunda derrota seguida e saiu da zona de classificação para a pré-Libertadores. Que estreia do Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro, já tinha jogado pela Libertadores, foi no sufoco 1-0, mas a partida de ontem realmente o Flamengo dominou, o time todo parecia muito ligado, muito afim de jogo, especialmente o Gabigol, que fez 3 na partida, não é? Na seleção ele não brilhou, mas no Flamengo ele sobra, hein, Ronaldo? E o que ele tem de ajuda também para fazer com que ele sobre dentro de campo, né? Olha do lado é a Arrascaeta, olha do outro é o Everton. Mas na seleção tem Neymar. Então, mas aí a alegria que o Renato colocou no vestiário para essa rapaziada aí, tira todo o peso e você entra para fazer a alegria que é jogar com seu companheiro, tocar, aparecer. E sem muita cobrança aí, não tem que cobrar muito. Eu vi no jogo também o Diego Alves chamando a atenção da zaga algumas vezes, brigando e colocando. Alguém tem que tomar esse caminho de dar uma sustentação no final, mesmo vencendo o jogo. Mas o legal é que você tem essa cobrança próxima. Sem muito alarme, sem cobrar, tá errado e tal, pá. Agora, jogar na alegria. E o Flamengo jogou numa alegria ontem que... Não, muito ofensivo, mas muito equilibrado. Bem na defesa, o meio-campo dominando a partida, sem deixar chances nenhuma pro adversário. Foi. E ficou barato, até poderia ter sido mais. O placar já era elástico, poderia ter sido um 6, eu acho. Pelo volume de jogo e alegria do time do Flamengo... É, a maior goleada do Campeonato Brasileiro até agora. Deixa pra trás aquele 5-1 do Fortaleza no Inter. 5. Tomou 5 também. Tomou também, mas fez 1 pelo menos. Nossa Senhora. 5. Falando em fazer só 1, né, Ronaldo? O que tem? O seu Corinthians saiu na frente do Galo. Tava ali, né, achando que o jogo estava resolvido. Ou tá mais tranquilo? Olha, Marra, o Flamengo, assim, tranquilo em relação a esse sentido, o Flamengo nunca está, né? O Flamengo sempre está aberto a escutar propostas, porque tem um elenco muito qualificado, tem contas a pagar, então é sempre meio que aquela queda de braço interna, assim, porque tem o departamento de futebol, tem o departamento financeiro, há contas a pagar e há também desempenho a entregar dentro de campo. Então, o Flamengo sabe que há uma possibilidade de sempre perder mais jogadores, mas a venda do Gerson deixou um pouco mais a situação um pouco mais tranquila. Era uma situação que o Flamengo imaginava que perderia um jogador titular,
nessa temporada, provavelmente. Perdeu o Gerson, mas por enquanto não há no radar assim perder nenhum outro jogador titular nesse sentido. A preocupação da diretoria do Flamengo nesse sentido em relação ao elenco principal, ao grupo ali mais os titulares, é de fazer uma renovação de contrato, estender o contrato, por exemplo, do Arrascaeta, atender aos anseios, assim, aquele que já vem há algum tempo, né? O Gerson estava nessa fila também, mas acabou sendo negociado, mas o Flamengo tem a preocupação também de atender os anseios ali do Arrascaeta assim que for possível, talvez quando fechar essa janela aí, terminar essa janela do meio de ano, fechar de fato o elenco e aí se dedicar ao Arrascaeta para de fato o Flamengo seguir aí sem maiores preocupações, mas enquanto essa janelinha ali não fechar, aí o Flamengo vai ficar sempre uma preocupaçãozinha, uma pulguinha atrás da orelha ali, porque é o ônus de quem tem jogador qualificado no futebol brasileiro, né? Com essa questão do calendário. E a gente estava até falando aí da questão do Gabigol também, só estreou no Brasileiro na 12ª rodada. Aqui, ter elenco qualificado, há uma multa para pagar aqui no futebol brasileiro, vamos dizer assim. Ô Pedro, valeu, obrigado, viu? A gente vai seguir falando bastante do Flamengo, lembrando que quarta-feira é exclusivo no Fox Sports, esse jogo tão importante para a sequência da temporada do Flamengo contra o Defensa e Justiça em Brasília. Valeu, Pedro. É isso aí, Bruno, estaremos lá, a gente vai acompanhar tudo de pertinho. Grande abraço a todos. Boa, valeu.